Vamos dar início à nossa aula sobre a Lei 11.343 de 2006. A lei ela institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, o SISNAD, prescreve medidas para a prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas. Estabelece normas para a repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, define crimes e dá outras providências. Artigo 1º. Esta lei institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, SISNAD, prescreve medidas para prevenção do uso indevido e atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas. Esta lei estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas e define crimes. Ela também traz a definição de drogas. O que são drogas? As substâncias e os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei. Então não é qualquer substância ou produto que cause dependência, mas apenas aqueles que estão especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Executivo da União. Artigo 2º. Ficam proibidas em todo o território nacional as drogas, bem como o plantio, a cultura, a colheita e a exploração de vegetais ou substratos dos quais possam ser extraídas ou produzidas. Ressalva-se desta proibição a hipótese de autorização legal ou regulamentar. Então, observe que um regulamento pode autorizar que seja plantada, que seja cultivada, que seja feita a colheita desses vegetais e substratos que possam ser extraídos ou produzidas drogas. E a outra ressalva é o que está estabelecido na Convenção de Viena das Nações Unidas a respeito de plantas de uso estritamente ritualístico-religioso. São as duas ressalvas trazidas pela Lei 11.343. Ainda no artigo 2º, diz que a União pode autorizar o plantio, a cultura e a colheita destes vegetais, exclusivamente para fins medicinais ou científicos, desde que em local e prazo predeterminados, mediante fiscalização e respeitadas as ressalvas que já vimos, aquelas duas ressalvas. Vamos fazer uma questão sobre isso, questão inédita. Para fins da Lei 11.343, consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas anualmente pelo Poder Legislativo da União. Certa ou errada? Está errada, porque quem atualiza, quem dispõe sobre esse regulamento é o Executivo da União, não é o Legislativo. E além disso, a lei ela não estabelece que essa atualização seja anual. Ela diz apenas que a atualização é periódica. Vamos reler o parágrafo 1º, o parágrafo único do artigo 1º. Para fins desta lei, consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Executivo da União. Ok? Vamos lá para o artigo 3º. O artigo 3º ele traz a definição do SISNAD. Ele fala que o SISNAD é um conjunto ordenado de princípios, regras, critérios e recursos materiais e humanos que envolvem políticas, planos, programas, ações e projetos sobre drogas. Essa é a definição do SISNAD. O SISNAD ele atua em articulação com dois órgãos, com o SUS e com o SUAS. O SUS, o Sistema Único de Saúde,
E o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. E qual a finalidade do SISNAD? É articular, integrar, organizar e coordenar as atividades relacionadas com prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social e repressão da produção não autorizada e do tráfico ilícito. Perceba quantas vezes isso é repetido na lei, não pode errar na prova. Vamos fazer uma questão inédita. O SISNAD atuará em articulação com o SUS e com o Sistema Único de Assistência Social, SUAS. Bom, ficou fácil, né? A gente acabou de ver. Correto, é exatamente o que traz o parágrafo 2º do artigo 3º. Quais são os princípios do SISNAD? Esses princípios são apresentados no artigo 4º da nossa lei. O primeiro deles é o respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, especialmente quanto à sua autonomia e liberdade. Outro princípio, o respeito à diversidade, não é a adversidade não, é a diversidade e às especificidades populacionais existentes. Também é princípio do SISNAD a promoção dos valores éticos, culturais e de cidadania do povo brasileiro, reconhecendo-os como fatores de proteção para o uso indevido das drogas e outros comportamentos correlacionados. Ainda no artigo 4º, que apresenta os princípios do SISNAD. Um outro princípio, a promoção de consensos nacionais, de ampla participação social. Observe que a sociedade participa desses consensos nacionais para o estabelecimento dos fundamentos e estratégias do SISNAD. Outro princípio, a promoção da responsabilidade compartilhada entre Estado e sociedade, reconhecendo a importância da participação social nas atividades do SISNAD. Perceba quantas vezes aparece social, sociedade, só nesses dois princípios. A sociedade ela tem uma participação ativa no SISNAD, isso tem que ficar muito claro. Outro princípio é o reconhecimento da intersetorialidade dos fatores relacionados com o uso indevido das drogas, a sua produção não autorizada e o seu tráfico ilícito. Então, é reconhecido essa intersetorialidade entre esses fatores. Outro princípio, a integração das estratégias nacionais e internacionais de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes, e repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito. Perceba que as estratégias nacionais são integradas com as estratégias internacionais. O SISNAD ele tem uma participação internacional, um aspecto internacional também. Outro princípio é a articulação com os órgãos do Ministério Público, do Legislativo e do Judiciário, visando a cooperação mútua nas atividades do SISNAD. Outro princípio, a observância do equilíbrio entre as atividades de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social, repressão à produção não autorizada e ao seu tráfico ilícito, visando garantir a estabilidade e o bem-estar social. Então deve haver um equilíbrio entre estas atividades. Outro princípio é a adoção de uma abordagem multidisciplinar que reconheça a interdependência e a natureza complementar das atividades de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes e repressão da produção não autorizada e do tráfico ilícito. Perceba quantas vezes isso é repetido na lei e você não vai errar na prova. Um outro princípio, a observância às orientações e normas
emanadas pelo CONAD. Quem é o CONAD? É o Conselho Nacional Antidrogas. Esses foram os princípios do artigo 4º. Vamos ver agora o artigo 5º. O que é que o artigo 5º traz? Os objetivos do CISNAD. Quais são os objetivos? Contribuir para a inclusão social do cidadão, visando a torná-lo menos vulnerável a assumir comportamentos de risco para uso indevido de drogas, tráfico ilícito e outros comportamentos correlacionados. Outro objetivo, promover a construção e a socialização do conhecimento sobre drogas no país. A informação sobre drogas ela precisa ser difundida. Um outro objetivo, apresentado pelo artigo 5º, promover a integração entre as políticas de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social do usuário e dependente, repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito, e as políticas públicas setoriais dos órgãos do poder executivo de cada ente. Outro objetivo, assegurar as condições para a coordenação, integração e articulação das atividades relacionadas às finalidades do CISNAD. Vamos fazer uma questão inédita agora. Dentre os princípios do CISNAD, artigo 4º, expressamente previstos na Lei 11.343, está a promoção de consensos estaduais para o estabelecimento dos fundamentos e estratégias do CISNAD. Certo ou errado? Errado. O princípio é a promoção de consensos nacionais. Ah, professor, mas não deve existir consensos estaduais? Sim, deve existir, mas isso não está expressamente previsto como objetivo do CISNAD. Não está expressamente previsto como princípio do CISNAD. Por isso está errada a questão. Mais uma questão. Dentre os princípios do CISNAD, expressamente previstos, quando a questão fala expressamente previstos, a questão está blindada. Ela só vai estar certa se isso estiver na lei, escrito, na literalidade da lei. Se não estiver na lei, ela estará errada. Por quê? Porque a questão está dizendo que só quer os que tiverem expressamente previstos na lei. Então, dentre os princípios do CISNAD, expressamente previsto na lei, está a adoção de abordagem multidisciplinar que reconheça a independência das atividades de atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas, repressão da produção não autorizada e do tráfico ilícito de drogas. Gravou para não errar na prova? Certa? Não, não está certa. Por que não está certa? Porque não existe essa independência das atividades. Quando você diz que as atividades são independentes, você está falando que elas atuam de forma isolada, e não é isso que acontece. Pelo contrário, o CISNAD ele promove uma interdependência em natureza complementar dessa abordagem. Então a questão está errada. Artigo 7º. A organização do CISNAD assegura a orientação central e a execução descentralizada das atividades realizadas em seu âmbito em todas as esferas, nas esferas federal, distrital, estadual e municipal, e constitui-se de matéria definida no regulamento desta lei. Artigo 8º-A. O artigo 8º foi vetado, temos o artigo 8º-A, que traz as competências da União relacionadas a esta política nacional sobre drogas. O que é que compete à União? Formular e coordenar a execução da política nacional sobre drogas. Elaborar o Plano Nacional de Políticas sobre Drogas, em parceria com os estados, o Distrito Federal e os municípios e a sociedade. A sociedade participa dessa elaboração do Plano Nacional de Políticas sobre Drogas. Também é competência da União
coordenar o CISNAD, estabelecer diretrizes sobre a organização e o funcionamento do CISNAD e suas normas de referência. Ainda sobre as competências da União. Elaborar objetivos, ações estratégicas, metas, prioridades, indicadores e definir formas de financiamento e gestão das políticas sobre drogas. Promover a integração das políticas sobre drogas com os estados, o Distrito Federal e os municípios. Financiar a execução das políticas sobre drogas com os estados, o Distrito Federal e os municípios, observadas as obrigações dos integrantes do CISNAD. E estabelecer formas de colaboração com os estados, o DF e os municípios para a execução das políticas sobre drogas. Todas essas são competências da União. Mais competências da União. Garantir a publicidade de dados e informações, lembra, a informação precisa ser difundida, sobre repasses de recursos para financiamento das políticas sobre drogas, sistematizar e divulgar os dados estatísticos nacionais de prevenção, tratamento, acolhimento, reinserção social e econômica e repressão ao tráfico ilícito. Adotar medidas de enfrentamento aos crimes transfronteiriços, estabelecer uma política nacional de controle de fronteiras, visando a coibir o ingresso de drogas no país. Essas são as competências da União apresentadas pelo artigo 8º-A. Vamos fazer uma questão sobre isso. Dentre as competências da União expressamente previstas na Lei 11.343, está estabelecer uma política nacional de controle de fronteiras, visando a coibir a saída de drogas no país. Resposta errada. O objetivo é coibir a entrada de drogas no país. Esse é o objetivo que está expressamente previsto na lei. A lei ela não traz como objetivo coibir a saída de drogas. Por isso a questão está errada. Mais uma questão. Dentre as competências da União, expressamente previstas na Lei 11.343, está promover a integração das políticas sobre drogas com os estados, o Distrito Federal e os municípios. Certa ou errada? A questão está correta. Esse é o objetivo previsto exatamente no inciso 7º do artigo 8º-A, que diz: compete à União promover a integração das políticas sobre drogas com os estados, o DF e os municípios. Vamos para o artigo 8º-D, que fala do Plano Nacional de Políticas sobre Drogas. Esse plano ele terá duração de 5 anos a contar da sua aprovação. Prazos são muito cobrados em prova. Tanto o prazo quanto quando começa a se contar o prazo. Então perceba que o Plano Nacional de Políticas sobre Drogas tem duração de 5 anos e é contado da sua aprovação. Não caia em pegadinha dizendo que é da sua promulgação, publicação, não. É da sua aprovação. E o poder público deverá dar a mais ampla divulgação ao seu conteúdo, ao conteúdo do Plano Nacional de Políticas sobre Drogas. Também no artigo 8º-D, traz os objetivos desse Plano Nacional de Políticas sobre Drogas, começando com o objetivo de promover a interdisciplinariedade e integração dos programas, ações, atividades e projetos dos órgãos e entidades públicas e privadas nas áreas de saúde, educação, trabalho, assistência social, previdência social, habitação, cultura, desporto e lazer, visando a prevenção do uso de drogas
e atenção e reinserção social dos usuários ou dependentes de drogas. Também são objetivos do Plano Nacional de Políticas sobre Drogas: viabilizar a ampla participação social na formulação, na implementação e na avaliação das políticas sobre drogas, priorizar programas, ações, atividades e projetos para a prevenção do uso de drogas, articulados com os estabelecimentos de ensino, a sociedade e a família. Perceba que é a primeira vez que aparece a família na lei. Então a família ela tem que estar inserida nessas atividades de prevenção do uso de drogas. A família, a sociedade e os estabelecimentos de ensino. Um outro objetivo do Plano Nacional de Políticas sobre Drogas: ampliar as atividades de inserção social e econômica do usuário ou dependente de drogas, promovendo programas que priorizem a melhoria de sua escolarização e qualificação profissional. Vamos ver mais objetivos desse Plano Nacional de Políticas sobre Drogas: promover o acesso do usuário ou dependente de drogas a todos os serviços públicos. Perceba que são todos. Geralmente, quando cai uma questão na prova falando todos, tende a estar errada, mas não. Aqui o objetivo do plano é promover o acesso a todos os serviços públicos. Estabelecer diretrizes para garantir a efetividade dos programas, ações e projetos das políticas sobre drogas. Fomentar a criação de serviço de atendimento telefônico com orientação e informação para apoio aos usuários ou dependentes de drogas. Articular programas, ações e projetos de incentivo ao emprego, renda e capacitação para o trabalho, com o objetivo de promover a inserção profissional da pessoa que haja cumprido o plano individual de atendimento nas fases de tratamento ou acolhimento. Então perceba que deve ser articulado os programas, ações e projetos de incentivo ao emprego, renda e capacitação, mas não é de todo mundo, é apenas das pessoas que tenham cumprido o plano individual de atendimento nas fases de tratamento e acolhimento. Vamos ver mais objetivos do Plano Nacional de Políticas sobre Drogas: promover formas coletivas de organização para o trabalho, redes de economia solidária e o cooperativismo, como forma de promover autonomia ao usuário ou dependente de drogas egresso de tratamento ou acolhimento, observando-se as especificidades regionais. E propor a formulação de políticas públicas que conduzam à efetivação das diretrizes e princípios previstos no artigo 22. E o que é que está previsto no artigo 22? O artigo 22 diz: as atividades de atenção e as de reinserção social do usuário e do dependente de drogas e respectivos familiares devem observar os princípios e diretrizes a seguir. Então, o artigo 22 traz essa lista de princípios e diretrizes que veremos mais à frente. Então, desde já, você já relaciona que o objetivo do Plano Nacional de Políticas sobre Drogas é propor a formulação de políticas públicas que conduzam à efetivação dessas diretrizes e princípios que veremos lá no artigo 22. Mais objetivos desse Plano Nacional: articular no enfrentamento ao abuso de drogas as instâncias de saúde, assistência social e justiça. E promover estudos e avaliação dos resultados das políticas sobre drogas. Precisa haver um feedback constante. A política ela tem que estar sendo executada e tem que estar mostrando resultados, e tem que estar sendo estudados os resultados, avaliados,
devem estar sendo avaliados para saber se continua daquela forma, se muda. Então esse estudo e avaliação deve ser promovido regularmente. E esses foram os objetivos do artigo 8º-D. Vamos fazer uma questãozinha. É um objetivo do Plano Nacional de Políticas sobre Drogas, expressamente previsto na Lei 11.343, promover o acesso do usuário ou dependente de drogas ao serviço público, desde que este seja considerado ao seu tratamento. Certo ou errado? Errado, não existe essa restrição de que seja considerado essencial ao seu tratamento. Pelo contrário, o objetivo é promover o acesso do usuário ou dependente de drogas a todos os serviços públicos. Vamos lá para o artigo 8º-E. O artigo 8º-E ele trata dos objetivos dos Conselhos de Políticas sobre Drogas, constituídos por Estados, Distrito Federal e municípios. Vamos ver quais são esses objetivos. Auxiliar na elaboração de políticas sobre drogas, colaborar com os órgãos governamentais no planejamento e na execução das políticas sobre drogas, visando a efetividade das políticas sobre drogas. Promover a realização de estudos com o objetivo de subsidiar o planejamento das políticas sobre drogas, desenvolver outras atividades relacionadas às políticas sobre drogas em consonância com o CISNAD e com os respectivos planos. Propor a celebração de instrumentos de cooperação, visando a elaboração de programas, ações, atividades e projetos voltados à prevenção, tratamento, acolhimento, reinserção social e econômica e repressão ao tráfico ilícito de drogas. Propor políticas públicas que permitam a integração e a participação do usuário ou dependente no processo social, econômico, político e cultural. Artigos 16 e 17. Artigo 16. As instituições com atuação nas áreas de atenção à saúde e da assistência social que atendam usuários ou dependentes de drogas devem comunicar ao órgão competente do respectivo sistema municipal de saúde os casos atendidos e os óbitos ocorridos, preservando a identidade das pessoas, conforme orientações emanadas da União. Artigo 17. Os dados estatísticos nacionais de repressão ao tráfico ilícito de drogas integrarão o Sistema de Informações do Poder Executivo. Artigo 18. Constituem atividades de prevenção do uso indevido de drogas, para efeito desta lei, aquelas direcionadas para a redução dos fatores de vulnerabilidade e risco e para a promoção e o fortalecimento dos fatores de proteção. Então, reduzir vulnerabilidade e risco e fortalecer os fatores de proteção.